A paz do Senhor para os irmãos. Nós estamos retornando mais uma vez, nessa sexta-feira à noite, para nosso culto de ensino do Ministério Graça Plena. Eu sou o pastor Sérgio Silveira e eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Semana passada, nós concluímos o assunto sobre o estado intermediário daqueles que morrem nos dias de hoje, que morreram no passado e que ainda morrerão. Nós falamos sobre o local chamado Hades, ou Sheol, na Bíblia, em suas palavras originais, para onde se destinam os mortos. Então, irmãos, ali eu mencionei que os ímpios vão para o lugar de tormento e os santos, eles sobem ao paraíso que está com Deus hoje. O texto base foi o Evangelho de Lucas. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um outro assunto. Nós vamos falar sobre o reino de Deus na terra, o milênio. O reino de Deus na terra, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, é chamado de o reino dos céus. Porque Mateus, sendo um judeu, ele não quis usar o nome de Deus. O judeu tem um cuidado muito grande para não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Ele poderia ter usado, porque não teria sido tomado em vão. Mas, de qualquer maneira, são homônimos. O reino dos céus, o reino de Deus. Jesus, mencionando sobre o reino de Deus, ele disse que o reino de Deus está dentro em nós. Ele é invisível. E por causa dessa citação de Cristo, muitas denominações evangélicas, as quais eu respeito, e também uma certa linha teológica, diz que o reino de Deus é invisível, portanto ele jamais se manifestará de forma visível. No momento que Cristo se refere ao reino de Deus, ele fala da transformação interna de cada homem, ou do poder do reino de Deus chegando como um evangelho na vida das pessoas. Só que a Bíblia, irmãos, ela cita várias profecias, principalmente no livro de Isaías, a partir do capítulo 11, mencionando um reino futuro. E um reino que não pode ser somente espiritual. Porque nós oramos assim, venha a nós o teu reino. E esse reino, segundo o ensino de Cristo, nessa passagem, ele vem até nós. Ele vem fisicamente até nós. E Cristo será o seu governante. Então vamos falar um pouco sobre isso. Então a nossa visão teológica, escatológica a respeito do reino de Deus, é que ele é um reino literal. É que ele vai acontecer ainda. Ok, irmãos? Então, só para dizer para os irmãos, a Bíblia menciona, principalmente no livro de Daniel, ela menciona o estabelecimento dos impérios mundiais. Então, ela começa com o Império Babilônico, que é contemporâneo a Daniel. Daniel estava falando sobre isso, foi revelado a ele, né? E também foi revelado em sonho a estátua de Nabucodonosor, a esse rei, ali em Babilônia. E cada parte da estátua simbolizava um reino mundial. Então a primeira parte, a cabeça de ouro, era a Babilônia. Depois de Babilônia, o peito de prata e os braços simbolizavam o Império Medo-Persa. Um braço a Média, outro braço a Pérsia. E o ventre de bronze falava do reino dos prazeres, do reino da beleza, do reino da matéria, ou seja, o Império Grego. Por isso que bronze está ligado aos desejos e apetites. Por isso que ele é ventre, né? Está no ventre, é ligado aos desejos e apetites. E ele é de bronze. E o Império de Ferro, que são as duas pernas de ferro da estátua, que é o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. E por fim, a última forma de Império Mundial está nos pés da estátua. Que são compostos, né, os pés e os dedos, são compostos de barro e ferro. Então a ressurreição do Império Romano se dá nesse período, no último período da história humana. E engraçado, irmãos, que Deus começa de cima para baixo. Ele começa com materiais nobres e termina em barro e ferro misturado. Ou seja, o último Império Mundial, ele é pior do que todos os outros.
E esse último império mundial, nós já falamos, é o império do anticristo nessa série de estudos. É o império do anticristo que ainda não veio sobre a terra. E o império do anticristo vai durar 7 anos, que é o período da grande tribulação que vai acontecer sobre a terra, e sobre a qual também já falamos nessa série de estudos. E esse reino termina com uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, caindo sobre os pés da estátua e ali esmigalhando o reino do anticristo, e toda a estátua desmorona sobre essa pedra, e a visão termina com tudo sendo varrido pelo vento, ficando só a pedra que cresce e enche a terra. Essa pedra é a chegada do reino de Deus sobre o mundo, sobre o planeta. E ela vai aniquilar o império do anticristo. Essa chegada vai aniquilar o império do anticristo e vai varrer toda a memória dos outros impérios mundiais. O império babilônico de Nabucodonosor, o império de Ciro o Grande, né, representado pela Média e a Pérsia, que se unem. O império de Alexandre o Grande, representado pelos gregos macedônicos, né, e que vai se dar ali pelo volta do século IV a.C., e o poderoso Império Romano, né, que começa aí pouco antes do século I, ou perto do século I, e se estende até o século V da nossa era, e termina, só que continua em Bizâncio, continua em Constantinopla, cuja capital, né, foi fundada por Constantino o Grande, e ali ele continua até o século XV, irmãos. Até o século XV vai esse império. E aí termina de vez o Império Romano. E aí, irmãos, nesse hiato, nós estamos num hiato de tempo, onde no futuro, breve, eu imagino, muito breve, nós teremos o império do anticristo. Esse império, ele será formado por barro e ferro. E os 10 dedos do império fala das divisões que esse império terá. São 10 divisões administrativas que haverá, né, sobre o mundo, e 10 reinos, e cada divisão administrativa terá um rei, ou um líder, um chefe, um presidente, e entre esses reis se levantará um, que é o anticristo, o chifre pequeno de Daniel. Então, fazendo esse resumo, nós entendemos que o reino de Cristo, ele vem depois de toda a história humana terminar. E, irmãos, e esse reino, nós oramos por ele todos os dias quando nós dizemos: venha a nós o teu reino. E ele vai acontecer de forma literal, por quê? Porque Deus tem objetivos com o estabelecimento do reino de Cristo. Então, a gente pode falar o seguinte, que o homem, como governante de si mesmo, dos povos, ele fracassou. Os reinos do mundo, eles vêm piorando segundo a ótica de Deus. Injustiça social, desemprego, miséria, fome, opressão das nações mais fortes sobre as nações mais fracas, guerras e rumores de guerra que nós temos visto ao longo de toda a história sendo narrados, né? Fatos históricos mostrando guerreiros, mostrando tribos guerreiras, nações guerreiras, mostrando, por exemplo, Roma subjugando o mundo, né, com suas legiões que andavam a pé pelo Império Romano, as suas legiões compostas de até 6 mil homens, e andavam a pé porque eles haviam criado as estradas, a Via Ápia, as estradas que ligavam todas as nações contemporâneas do Império Romano, conquistadas pelo Império Romano, a Roma. Então por isso que o pessoal dizia, né? Todos os caminhos levam a Roma. Então Roma, com força, como Império de Ferro, ela subjuga todo o mundo conhecido, mas também termina o Império Romano. O Império Romano durou cerca de mais de 1000 anos, mas ele finaliza e ele termina. E desde então não houve mais um império mundial. A Grã-Bretanha chegou muito perto disso, né? Até eles costumavam dizer, né, lá no século XVIII, século XIX, o sol nunca se põe sobre o Império Britânico.
Mas, irmãos, depois também caiu por causa das duas guerras. A Europa foi devastada por Hitler na Segunda Guerra. E ali os Estados Unidos, ele surgiu como um ajudador. O Plano Marshall recupera a Europa. E agora nós caminhamos para o tempo do fim. E antes do reino de Cristo se fará o estabelecimento do reino do anticristo. E como começa o reino de Cristo, irmãos? Antes de eu ler até qualquer texto bíblico, o reino de Cristo começa com o final do reino do anticristo. Biblicamente, nós vemos que a nação de Israel, ela rompe o pacto com o império do anticristo no meio da grande tribulação. E aí começa, no meio da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio dela, porque ela dura 7 anos, começa ali, irmãos, a perseguição do povo de Deus. O povo de Deus, Israel. E ali começa o calendário, né, da profecia bíblica se cumprindo. E no final disso tudo, Israel vai estar cercada, né, por um exército de 200 milhões de homens, exércitos do anticristo, de nações que vão se levantar contra o Estado judeu, contra o Estado de Israel. E ali, irmãos, Jesus volta em glória. No final disso tudo, o Senhor Jesus Cristo retorna em glória, já casado com a igreja, com sua noiva, pois nós participaremos das bodas do Cordeiro, o casamento que se dará no céu entre o Cordeiro e a igreja, entre todos os salvos ressurretos de todas as épocas. E ali a igreja se forma, se casa com Cristo, pois será arrebatada, e aqueles que morreram em Cristo de todas as épocas serão ressuscitados e estarão nessa festa. Enquanto nós estaremos nessa festa, o mundo vai estar em outro tipo de festa. O mundo estará debaixo do juízo de Deus. E festa aqui é uma ironia, né, irmãos? Vai estar debaixo do juízo de Deus, e isso termina, irmãos, com a manifestação de Cristo. Então, lá em Apocalipse 19, você vê Jesus voltando. E ele está num cavalo branco, e o seu nome se chama Fiel e Verdadeiro, e ele desce desse cavalo, e ele destrói com a palavra que sai da sua boca. João vê uma aguda espada de 2 gumes saindo da boca dele, e ele destrói com a palavra que sai da sua boca, ele destrói os exércitos do anticristo. Eles morrem ali mesmo, e levarão mais de 6 meses para enterrarem os cadáveres. E os anjos de Deus vão chamar as aves de rapina de todos os 4 cantos do céu para devorarem as carnes dos reis e poderosos e todos aqueles que tombaram ali. Então Jesus dá um golpe de morte no reino do anticristo. É a pedra que chega, como eu disse para os irmãos, né, que atinge o pé da estátua. Ela atinge o final do Império Humano. Ela acaba com todos os governos humanos. E eu digo para vocês, os governos humanos estão fracassando, porque eles não atendem o anseio dos povos, ele não atende os anseios dos poderosos, quer seja o capitalismo, quer seja o comunismo, qualquer outra forma de governo, nenhum deles atende à necessidade humana. Nós temos pessoas doentes, nós temos pessoas pobres, nós temos pessoas sem atendimento de saúde, nós temos gente sofrendo em países desenvolvidos, gente sofrendo no terceiro mundo, enfim, a África ali abandonada, pessoas na miséria, gente muito pobre na Índia, gente muito pobre na China, e o homem olha para o governo humano, o que ele diz? Não atende. É por isso que o reino de Cristo, entre outras razões, terá que ser estabelecido de forma visível e literal nesse mundo. Porque a volta dele, a segunda vinda dele, é visível e literal. A destruição dos exércitos do anticristo, ela é visível e literal. E aí, irmãos, vai acontecer no mundo o quê? Com os exércitos do anticristo destruídos. Com Israel liberto, vai acontecer no mundo o quê? Um vácuo de poder, que será tomado por Israel e por Jesus Cristo e sua igreja, que vão governar o mundo por 1000 anos. Ok, então isso feito, dito nesse pequeno resumo, eu já aviso aos irmãos que é impossível que nesse tempo de aula aqui, que eu vou calcular aí por volta de 50 minutos a 1 hora, é impossível que nós falemos de tudo que vai acontecer nesse império, mas vamos nos esforçar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer
é ler o texto bíblico chave relacionado ao estabelecimento do milênio. Agora que eu já dei essas explicações para os irmãos, contextualizando a questão do milênio. Então vamos lá. Vamos para o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos do 1 ao 6. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses se sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vocês perceberam quantas vezes é citada 1000 anos aqui? Vamos contar? Prendeu Satanás por 1000 anos, no versículo 2 do capítulo 20 de Apocalipse. Uma vez. Lançou no abismo e completaram os 1000 anos. 2 vezes. E vi também tronos, vi reinar com Cristo no final do versículo 4. 1000 anos. 4. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. 5. E no final do versículo 6, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. É 6 vezes. São 6 vezes que é citado, uma vez em cada versículo, o estabelecimento do milênio. E por isso que nós cremos que esses acontecimentos bíblicos só podem se cumprir e só fazem sentido, irmãos, se forem literais. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus não está sendo feita na terra. A vontade de Deus é que todos vivam em paz. A vontade de Deus é que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. A vontade de Deus é que haja justiça no poder que ele distribui aos homens. E não há. A vontade de Deus é que o pecado não reine mais, mas o pecado está aí. A vontade de Deus é que não haja opressão, mas a opressão está aí. A vontade de Deus é que não haja fome, doenças, miséria, mas elas estão aí. E muitas vezes estão aí, irmãos, no grau que nós vemos de injustiça, miséria e opressão por causa do mau governo humano, por causa do pecado no coração dos governantes, que oprimem os pobres, que oprimem as gentes do mundo inteiro. O governo humano é falho por causa da corrupção, por causa do interesse próprio, e isso tudo Deus vai julgar e aniquilar na forma da pedra que destrói o reino do anticristo. O reino do anticristo vai ser a pior das manifestações do governo humano. Não se iludam, as coisas vão de mal a pior. O primeiro estabelecimento de império mundial era ouro. O último é barro e pedra. De lá para cá tudo vem piorando, caindo. Então, irmãos, nós só temos que orar. Ora, venha a nós o teu reino e seja feita a vontade de Deus na terra. Nós não temos que temer a vontade de Deus na terra. Nós sabemos que o estado da humanidade é o que é hoje por causa da queda do gênero humano, que acontece por causa do pecado original, do pecado de Adão lá no Éden, que é narrado nos capítulos 2 e 3 do livro de Gênesis das Sagradas Escrituras.
Adão, ao pecar, ele deixa de governar. Deus estabelece Adão no jardim do Éden para que ele governe sobre as criaturas, para que ele governe sobre a terra. Mas Adão fracassa no governo. Por que ele fracassa? Porque ele deixa de obedecer a Deus. Deus proibiu o acesso à árvore. Desculpem, Deus proibiu que o homem comesse do fruto que havia na árvore, da ciência do bem e do mal. E o homem desobedece através da mulher, primeiramente, e depois o próprio Adão come do fruto. E aí, ao obedecer a serpente, que Satanás incorporava, o homem entrega ao príncipe desse mundo, ao Deus desse século, como diz as Escrituras, ao dragão, o reino do mundo. É por isso que Satanás governa com seus demônios sobre as nações. Jesus falou, vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. E Paulo falou que o Deus desse século cegou os entendimentos dos homens para que não resplandecesse sobre eles a luz do evangelho. Ou seja, o mundo é governado por Satanás. Os homens governam, mas Satanás os influencia, e espiritualmente o governo do mundo é o governo de Satanás, que vai se materializar no governo do anticristo, onde ele vai incorporar ali o próprio anticristo e o falso profeta e vai governar o mundo através deles, formando uma trindade satânica que vai ser aniquilada por Jesus Cristo. E aí, irmãos, o reino vai ser destruído, o reino deles vai ser destruído e o reino de Cristo vai ser estabelecido. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4, parte B. Então, de acordo com as Escrituras, o milênio é um tempo de restauração. Veja, eu disse para os irmãos, então pensa no milênio como um período de restauração na terra. Eu disse para os irmãos que o pecado tirou o direito do homem governar. É por isso que o homem governa muito mal. Porque a influência de Satanás faz com que tudo se perca. Faz com que os seus impostos sejam desviados por bolso de terceiros. Faz com que haja políticos corruptos. Então, a própria forma de governo humana é falha. Nós não primeiro, irmãos, que o governo de Cristo vai ser perfeito nesse aspecto, porque Cristo é perfeito. Cristo é o homem perfeito. Cristo não é Adão que fracassou. E nem descendente, embora seja descendente de Adão, ele também é filho de Deus e ele nunca pecou. E nele não há pecado nem injustiça, porque ele é filho de Deus. Então, irmãos, voltando aqui sobre a questão do milênio, né? O milênio, ele vai mudar tudo na Terra. Não é só uma questão de Cristo vir, destruir os exércitos do anticristo, estabelecer seu governo. Não, vai ser diferente. Tudo vai mudar. O planeta vai mudar. As pessoas vão mudar. O conhecimento de Deus, irmãos, vai se expandir pelo planeta inteiro. Então muitas coisas vão acontecer e nós estaremos numa idade de ouro da humanidade. Algo que nunca foi visto. Ou seja, o plano original de Deus para Adão e a raça humana começa a ser estabelecido no milênio. Então a influência do pecado, ela começa a diminuir, a justiça de Deus vai estar na terra e o próprio tentador, ele vai ser amarrado no início do milênio. Então antes de Cristo estabelecer seu milênio, nós lemos ali que Satanás vai ser preso. E ele vai ser colocado, irmãos, num lugar que a Bíblia chama de abismo. Lembra do estudo que eu dei? Quando eu disse para os irmãos sobre o Hades? O Hades tem 3 divisões. O lugar de tormentos, no meio fica o Tártaros, que é o abismo, e o paraíso, ou seio de Abraão, que foi trasladado até o altar de Deus. Então, irmãos, esse Tártaros ou o abismo é uma prisão de anjos caídos. É isso que é. É um lugar preparado para que Deus prendesse anjos caídos e revoltosos do seu reino. E o próprio Lúcifer, agora Satanás, adversário, vai ser amarrado por esse anjo poderoso e preso no Tártaros e vai ficar ali 1000 anos, sem poder sair.
Então a influência dele sobre o mundo vai desaparecer. Ou seja, as suas tramas, as suas tramóias para destruir o gênero humano não estarão mais sobre a face da terra. Muito pelo contrário, quem vai encher a terra é Jesus Cristo. E a presença dele aqui vai mudar tudo. Uma das coisas que vai acontecer, irmãos, é a seguinte: a forma de governo, né? Não vai ser democracia, não vai ser comunismo, nem vai ser capitalismo. Vai ser uma forma de governo que a Bíblia chama de teocrático, ou seja, é o governo de Deus, né? Israel passou por algo assim, mas o Estado de Israel fracassou, né? A nação de Israel fracassou no governo teocrático. Vocês lembram quando eles rejeitaram a Samuel, pedindo um rei sobre eles? Aí Deus respondeu a Samuel: Samuel, olha, eles não estão rejeitando a ti, mas estão rejeitando a mim. Israel recusou o governo teocrático de Deus e adotou o governo humano, um governo de reis humanos. E os irmãos sabem o final dessa história, qual foi. Israel deixou, né, de ser povo. Israel se afastou de Deus. Hoje Israel é um povo congelado, né? Um povo que Deus deixou de lado, e por causa de terem rejeitado o rei, o Messias, a igreja foi colocada no seu lugar para substituí-los. Mas Deus não rejeitou totalmente seu povo. No milênio, o governo judeu, o governo dos judeus, o governo de Israel vai ser restabelecido com Cristo, pois Israel será a nação por onde Cristo governará. Então eu quero ler aqui com os irmãos sobre a questão do governo teocrático. Eu quero ir lá para o livro de Daniel e eu quero ler aqui, irmãos, um versículo bíblico. Daniel capítulo 7, lá no versículo 4, diz assim: o primeiro era como leão e tinha asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi lhe dado um coração de homem. Irmãos, eu acho que eu escolhi a referência errada. Não deve ser o versículo 4, tá bom? Na verdade, é o versículo 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. E exatamente aqui. E quem vai governar é Cristo, e Cristo é Deus, por isso que é teos, teocrático. Crático, no grego, governo, e teo, Deus. Governo de Deus sobre a terra que virá. Então, ora vem, Senhor Jesus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade nesse mundo, assim como ela é feita no céu. Assim deve orar a igreja e deve, irmãos, esperar por isso. Nós contemplamos a injustiça todos os dias, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, desvio de dinheiro por causa de uma praga. Irmãos, não quero nem entrar no mérito, mas nós contemplamos injustiça todos os dias, mas nós seremos fartos de justiça quando Cristo reinar entre nós. Algumas considerações eu queria fazer também com os irmãos. Há muitos detalhes sobre o reino de Cristo e há muita curiosidade aí, eu sei. Mas nós estamos apenas começando a falar sobre o assunto. Nós vamos ter um outro vídeo, uma outra aula, um outro culto de ensino falando sobre isso. A sede do governo, irmãos, vai ser Jerusalém. Veja, quando Jesus chega, ele chega em Jerusalém. Ele chega com a igreja, com seus anjos, ele desce do seu cavalo e ele põe seus pés no Monte das Oliveiras, que vai se abrir e vai se construir um vale, e dali vai sair um rio que vai de dois braços. Um vai correr para o Oriente e o outro para o Ocidente. Irmãos, vai haver uma mudança física no planeta Terra. E começa com essa mudança. Isso lembra um pouquinho do Éden. No Jardim do Éden havia o rio Tigre, o Eufrates e mais dois rios que desapareceram. O Tigre e o Eufrates ainda existem, mas esses dois rios, os outros rios, eles desapareceram. E aqui Jesus, ele parece que começa do mesmo jeito, né? Então parece que nós vamos ter um mundo, vai se tornar um grande Jardim do Éden. Porque esses rios
com certeza, eles vão levar saúde, eles vão levar água pura, eles vão levar vida. Ali a área desértica que é hoje a Palestina, o Estado judeu, o Estado de Israel, vai deixar de ser deserto. O ermo florescerá, como diz a profecia. E começa aqui, né, irmãos, com Cristo fazendo isso. E inclusive fala que o Mar Morto ele vai ser restaurado. O Mar Morto é um lago salgado, que perde água todo ano, por causa do sol e da evaporação, mas esse lago vai ser restaurado, esse mar vai ser restaurado à vida, ou seja, a água vai fluir sobre ele, esses rios vão correr sobre ele, o Jordão vai correr sobre ele, aumentando a sua vazão, e ali a água vai tornar-se potável de novo, e ali vai haver peixes, vai haver vida. Então toda essa região hoje, irmãos, que são um deserto, que é desértica, né? Toda a região da Palestina, do Estado judeu, deserto, vai deixar de ser. Então essa vai ser a primeira grande mudança que vai haver no mundo. E também nós podemos falar, irmãos, sobre as condições espirituais desse reino. Irmãos, a Bíblia fala que a terra vai se encher do conhecimento de Deus. O Espírito de Deus, como está lá no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, que fala do derramamento do Espírito sobre toda a carne, em parte essa profecia, ela se cumpriu lá no livro de Atos. Atos 2, o próprio Pedro cita essa profecia para justificar o dom de línguas que os irmãos ali exibiam falando na língua de cada nação. Mas, irmãos, isso vai se cumprir plenamente, na verdade, no milênio, quando o Espírito de Deus virá sobre todas as pessoas. Então, as pessoas que vão fazer parte desse reino, elas são... Primeiro grupo, nós lemos ali, quando no texto que eu li de Apocalipse, capítulo 20, né? Quando fala da ressurreição dos mártires da grande tribulação. Então, os primeiros habitantes do reino são os mártires da grande tribulação que vão ressuscitar. E farão parte da primeira ressurreição, e a Bíblia diz, bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. E quem faz parte da primeira ressurreição? Os que morreram em Cristo. Exatamente, os que morreram em Cristo e os mártires da grande tribulação. E aqueles que ficarem vivos e são de Cristo na sua vida, terão seu corpo transformado e reinarão com Cristo 1000 anos. Então esses três grupos de pessoas, os mortos em Cristo, os mártires da grande tribulação que recusaram a marca da besta e por ela foram mortos, vão ressuscitar e vão reinar com Cristo. E, irmãos, nós temos também um outro grupo, que são as nações vivas. Quando Cristo voltar, não sei se vocês lembram lá no capítulo 20, onde eu li, fala que vai ser estabelecido tronos e vai haver julgamento. Na verdade, esse julgamento é o julgamento das nações vivas. Então as nações serão julgadas por Cristo. E as nações que serão consideradas nações ovelhas, e lá nos evangelhos os irmãos podem pesquisar e vão encontrar o texto que fala sobre esse assunto, eles vão entrar para reinar com Cristo. Então vai entrar 3 grupos de pessoas. Aqueles que morreram em Cristo e foram ressuscitados, os mártires da grande tribulação e as nações ovelhas, as nações vivas. Então eles vão entrar e vão compor o reino de Cristo. Os demais serão excluídos desse reino. Serão lançados fora do reino. Então, irmãos, continuando aqui falando sobre isso, né? Uma coisa muito importante que nós vemos hoje, boa parte do instrumento de dominação dos povos é a ignorância do povo. Muitas nações, eu não quero citar a nação por nome, elas têm um sistema de ensino muito péssimo. As pessoas são ignorantes com relação às leis, com relação aos seus direitos, com relação à história humana. Então são facilmente manipuladas pelos governantes. No reino de Cristo isso não vai acontecer. Essa população ignorante, que não conhece a Deus, que não conhece a verdade e que não conhece a própria história, ela vai deixar de existir no reino de Cristo. No reino de Cristo, irmãos, dizem que o mais louco será como Davi e o mais sábio como um anjo de Deus, ou
como Daniel. Então, irmãos, na verdade, o Espírito Santo será derramado sobre as pessoas. E toda a ignorância que elas possuem será queimada. O homem vai receber uma sabedoria de Deus e não vai receber sequer nenhuma influência de Satanás. Por isso que vai ser o cidadão do reino de Cristo é um cidadão de alta categoria. É um cidadão de muita cultura, de muito conhecimento e muito conhecimento de Deus. Não vai haver pecado aparente no reino de Cristo. Todo pecado no reino de Cristo será oculto no coração. E nós ainda falaremos disso. As pessoas não vão errar. Elas não vão matar seu próximo. No reino de Cristo não vai haver guerras. Os arados, segundo o livro de Isaías, serão convertidos... As espadas serão convertidas em arados. Ou seja, a arte da guerra, ela vai desaparecer no reino de Cristo. Então, por isso que o reino de Cristo, irmãos, ele não vai ser caracterizado pela falsa paz que impôs, por exemplo, o Império Romano. A paz romana, né? E era uma falsa paz porque vira e mexe acontecia ali uma revolta e era uma paz imposta pela força. A paz no reino de Cristo terá a base, será dada por Deus. E é uma paz verdadeira. Não vai haver guerra durante aqueles 1000 anos. Ok? Mesmo porque o autor da guerra, aquele que semeia a divisão e a contenda entre os irmãos, Satanás, estará preso lá no Tártarus, lá no abismo. E ele não vai poder influenciar as pessoas. O homem em si mesmo é pecador. Mas, irmãos, sob a influência de Cristo, o pecado vai diminuir muito. A palavra diz que o pecador vai morrer de 100 anos. Ou seja, só os pecadores vão morrer no reino de Cristo. E aqueles que escolherem ser pecadores vão morrer com 100 anos de idade. E os homens vão chegar à idade das árvores. Os justos vão chegar à idade das árvores. Então, tem árvore aí, irmãos. Por exemplo, lá na Califórnia tem uma sequoia gigante que tem aí cerca de 3.000 anos de idade. Então essas pessoas não vão morrer durante o milênio. Então uma das características do mundo hoje é ter sido amaldiçoado por Deus. Se você ver ali no livro de Gênesis, você vai ver: maldita é a terra por causa de ti. Cardos e abrolhos dela você vai comer. Você vai ter que arar, você vai ter que trabalhar com dificuldade. Uma das consequências da queda não é o pecado. Desculpa, uma das consequências da queda não é o trabalho. É o trabalho com dificuldade, com ardor. Então as condições do planeta, após Adão, elas vão se alterando. Né? Não há mais o jardim do Éden. O homem é expulso dele. Deus guarda o jardim com os querubins. O homem tem que lavrar a terra. A terra foi amaldiçoada, por isso se planta com dificuldade. A terra não tem a mesma fertilidade que Deus estabeleceu para ela. Mas as consequências da queda do homem começam a ser desfeitas com o estabelecimento do milênio de Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, a terra volta a ser fértil. E há inúmeras outras condições no milênio que nós vamos tratar com calma, começando hoje e terminando, eu acredito no nosso próximo culto de ensino, tá bom? Então lá em Isaías 11:9 diz que o conhecimento de Deus será universal. Em Jeremias 31 e 34, o conhecimento de Deus também é mencionado como que universal. Então o homem, pela primeira vez na sua história, desde a queda, ele volta a ter o contato direto com a glória de Deus. A terra toda vai se encher com a glória de Deus. Então, como eu disse para os irmãos, as condições climáticas serão alteradas. A idade do homem volta a ser antediluviana. Eu diria até que vai se estender além disso, porque a palavra diz que a idade dos homens chegará à idade das árvores. E houve homem, por exemplo, Matusalém viveu quase 1000 anos. Entenderam? E foi o avanço do pecado,
Principalmente, irmãos, quando acontece o dilúvio. Deus, ele diz que a maldade do homem chegou num ponto tão grande que ele destruiria o homem. E depois do dilúvio, o homem viveria no máximo 121 anos, como dizem alguns autores. Outros falam apenas que esse período de 120 anos se refere ao tempo em que Deus falou e o dilúvio aconteceu. De qualquer maneira, a idade humana ela foi reduzida. Basta ver que hoje a gente vive aí 80 anos estourando, alguns chegam a 90, mas chegam num péssimo estado, né, irmãos? A gente fica pensando se é vantagem viver tanto, porque o corpo humano vai se degradando, porque as condições climáticas não são mais as mesmas, os alimentos não têm mais o mesmo poder nutritivo que tinham antes do dilúvio. Os irmãos entenderam? Então, aquela catástrofe global, ela alterou as condições do planeta. Então, a partir dali, a humanidade, ela passa a viver menos. Aquela camada, né, de nuvens, que a Bíblia menciona como as fontes de água que são do alto, ela se desaba sobre a Terra. Então, irmãos, os próprios raios ultravioleta, eles não são mais tão bem filtrados quanto eram. Inclusive, irmãos, os raios UV, né, UVA e UVB, eles atingem as nossas células, eles promovem envelhecimento precoce. Então imagina que o planeta, antes do dilúvio, era quase uma estufa favorável à vida humana. E isso vai mudar, né, de novo. Então ele é uma estufa, vem o dilúvio, destrói tudo. O homem está na condição atual, né? É essa a nossa condição atual, que a gente vive muito mal nesse planeta, mas as condições de vida do planeta vão ser restauradas com a vinda do Senhor estabelecendo o seu milênio. Então a Terra vai produzir muito mais. A Bíblia fala que a Lua, ela vai brilhar 7 vezes mais, ela vai brilhar como o Sol, e o Sol 7 vezes mais. E aí você se pergunta, nossa, vai ficar tão quente? Não, irmãos, vai falar de luz. Então as condições de luz, os raios do Sol, eles vão passar por filtros, e eles vão a Terra, consequentemente, vai produzir muito mais. Vai haver muito mais luz, e, consequentemente, muito mais plantas, e, consequentemente, muito mais alimento. E, consequentemente, também, irmãos, acredito que a camada de ozônio, as nuvens, elas vão ser expandidas e vão filtrar melhor as condições de vida. Ou seja, vai da luz solar, e a luz solar deixará de ser tão nociva quanto ela é hoje, a vida. Os irmãos entenderam? Então, as condições, irmãos, o homem destruiu a terra, toda a ecologia da terra hoje está reduzida, e no reino de Cristo isso vai ser restaurado. Há alguns detalhes, irmãos, nós vamos ler tudo isso em detalhes, e essa foi só a introdução do assunto, e muitos desses subtemas, desses acontecimentos do milênio, eu vou retomar com os irmãos. Na próxima sexta-feira a gente vai ver os textos bíblicos que falam aí das condições do milênio. Por hoje eu fiz só uma introdução, e eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença de todos aí nos acompanhando, nos prestigiando, e temos que aproveitar mesmo esse momento para aprendermos a palavra de Deus, verificarmos que essas promessas não estão mortas, essas coisas vão acontecer, e nós, como igreja de Cristo, nós vamos reinar com Ele no milênio. Nós seremos seus governadores, nós seremos seus prefeitos, nós seremos seus ministros nesse reino. Então, irmãos, hoje você pode ocupar uma posição humilde no mundo. Hoje você pode ser um faxineiro, um motorista de ônibus, um empregado qualquer. Mas não, irmãos, no milênio você vai ser rei, você vai ser governador, você vai ser prefeito, então você vai ser ministro. Então Cristo vai usar a sua igreja para governar esse mundo, e a glória de Deus vai ocupar o mundo inteiro. Então venha a nós o reino dele. Nós queremos muito que esse reino venha. Mesmo para aqueles que ficarem aqui e sobreviverem a todas as catástrofes e puderem entrar com Cristo no seu reino, eles vão experimentar algo glorioso, algo maravilhoso. Imagine, irmão, um mundo sem ignorantes, um mundo em que poucos vão ousar pecar, como eu disse. Tudo vai ser suprimido, Deus vai restaurar a vida, vai restaurar a longevidade, vai minimizar os efeitos do pecado, vai ser algo tremendo, irmãos. Então nós temos que estar de pé para esse reino. E aí, irmãos, quero também
pedir aos irmãos mais uma vez. Nós estamos vivendo aí um período difícil para a igreja, as nossas igrejas estão fechadas e eu peço aos irmãos que se lembrem que nós temos que manter a porta aberta. Esse período de isolamento social vai passar e nós temos que voltar à nossa igreja. E nós temos que mantê-la enquanto estamos ausentes, nós temos que mantê-la através das nossas contribuições. Então eu peço aos irmãos que contribuem com amor, contribuam com fé, para que nós possamos manter a porta do Evangelho na graça plena aberta. Que não tenhamos a surpresa amanhã ou depois, quando terminar tudo isso, e não termos mais um lugar de culto, né, irmãos? Que isso não aconteça, então que estejamos conscientes. Eu sei que vai ser colocado aí, enquanto eu falo, a conta, o endereço, a conta corrente, o banco certinho, para o irmão aí fazer o seu depósito e ajudar a causa de Cristo localmente. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, o acompanhamento de todos. Que Deus os abençoe. Venha a nós o reino dele. Amém.